Olá, pessoal do terror. Boa noite. Estão preparados para o inexplicável? Então venham comigo para esse relato. Olá, meu nome é Joey. Tenho 45 anos. Galera, vou contar um caso bizarro que ocorreu comigo. O ano era 1995 e na época eu tinha 19 anos. Sempre passei por situações sobrenaturais até os 26 anos de idade. Mais ou menos via fantasmas com frequência. Sentia presença de seres se aproximando de mim. Minha família tinha uma fazenda e pouco íamos para lá. Quando íamos, a gente nunca dormia. Resolvemos então ir passar uma semana na fazenda. Na época não tinha energia elétrica e a casa não tinha móveis, apenas redes pra gente dormir. Em volta da casa eram 24 hectares de mata fechada e preservada em uma nascente de água mineral. Meus irmãos mais velhos nos levavam da capital Salvador até o município de Santo Antônio de Jesus, 160 quilômetros. Desde o município até a fazenda era mais uns 14 quilômetros. Os primeiros dias foram tranquilos e bem proveitosos. Estávamos na mata, registrando, fotografando e coletando animais e plantas. Num desses dias, resolvemos visitar a casa de Dona Arcanja, que ficava a uns 200 metros da nossa. Sob luz de candeeiro, nos reunimos e conversamos bastante. Lá pras 10 horas da noite, chegou na janela um rapaz muito estranho, mas muito estranho mesmo. Ele tinha unhas compridas, tipo de mulher. Ele era bem magro e tinha olhos expressivos e brilhantes. Ele era negro e os olhos claros. Eu tenho uma intuição muito forte e senti uma energia diferente partindo dele. Quando ele falava algo, era sempre falando mal de Deus. Eu não tenho religião, mas aquilo me incomodou, me causou estranheza. Ele sempre levava a conversa para esse rumo. Uma coisa que me chamou a atenção também foi que ele era o único que não entrava na casa. Ele ficou
na janela, escurado e conversando. Eu nunca esqueci os olhos dele. Quando deu 23 horas, chamei meu amigo para irmos embora. E lá vamos. Estrada na maior escuridão e com uma lanterna apenas. Apressamos o passo e chegamos na fazenda. Fechamos a cancela e entramos em casa. Já estávamos dormindo, quando de repente nós dois acordamos com um rosnado monstruoso. Galera, não é exagero, era um rosnado de algo que nunca ouvi na vida. E olha que de bicho eu entendo muito. Eram rosnados extremamente altos e graves. Parecia de monstros de filme de terror. De repente, parou. Eu estava com o facão em pé. Meu amigo, Sávio, paralisado na rede dele, dizendo que não conseguia se mexer. Do nada, os rosnados pararam. E quando eu achei que a paz reinaria, as portas, janelas, o telhado e o chão começaram a serem espancados, todos ao mesmo tempo, e arranhando as portas também. Eu falava: sabe, se eles entrarem aqui, a gente vai morrer. Mas ele continuou paralisado. Nós éramos muito céticos em relação a Deus. Mas nesse dia comecei a orar. Ave Maria e o Pai Nosso, de olhos fechados. E como num passe de mágica, tudo parou. Eu não sei dizer quantos minutos aquilo durou, mas pareceu uma eternidade. Pensamos na possibilidade de ser um bando de animais, mas pela experiência que temos, sabemos que não seria possível bater em todas as janelas, portas, telhado e piso abaixo dos nossos pés, e rosnando. Só podia ser um evento sobrenatural. Como não existia celular e nem fixo na fazenda e nem orelhão perto, fiquei pensando como seria a próxima noite. Ainda faltavam alguns dias para meus irmãos nos buscar. Voltamos a deitar, mas eu não conseguia mais dormir. De repente, vejo entrar por baixo da porta uma luz muito forte. Pensei, agora é o fim. Agora
em a vez dos ETs vão nos abduzir. De repente, ouço uma voz me chamando. Era meu irmão, mas o trauma foi tão grande que eu duvidei. Fiquei pensando se não era a criatura imitando a voz dele. Aí, quando ele me xingou, eu abri a porta. Nunca fiquei tão feliz em ver meu irmão ali. Eu falei, ainda faltavam alguns dias para nos buscar, porque vocês vieram agora. Ele disse, nosso pai mandou a gente te buscar. Eram umas 4 da manhã. Eles estavam num bar com meu pai. E de lá mesmo pegaram a estrada de Salvador e foram nos buscar. Incrível isso. Não sei se meu pai sentiu algo. Só sei que tínhamos uma ligação muito grande. Ele faleceu em junho desse ano. Nunca mais voltei a dormir lá naquela fazenda. Voltei lá algumas vezes, mas nunca mais dormi. Recentemente, em 2014, minha mãe vendeu a fazenda. Meu amigo sábio já faleceu em 2010, durante a Copa do Mundo. Era um grande biólogo. Tinha concluído o mestrado sobre migração do falcão peregrino dos Estados Unidos e Canadá para Salvador e já estava se preparando para o doutorado. Ele faz muita falta. Tenho outras situações sobrenaturais, mas conto em outra ocasião.